Então, vamos falar agora sobre superfícies de nível. Então, superfície de nível, você pega uma função de um subconjunto do R3 em R, a superfície de nível K são o conjunto dos pontos x, y, z no domínio da f, tal que f de x, y, z é igual a K. Então, por exemplo, temos g de x, y, z é igual a x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. A superfície de nível K maior que zero são as cascas de esfera de raio raiz de K. Se K for zero, vai ser o ponto 0, 0, 0. E se K for negativo, a superfície de nível é vazia. Outro exemplo seria que f de x, y, z é igual a x. Então, a superfície de nível vão ser os pontos x, y, z, tal que o x é igual a k, que corresponde então a um plano. Então, cada uma das superfícies de nível vai dar um plano diferente. Bom, então, agora só voltando um pouquinho para curvas de nível. Então, se eu tenho uma função de uma variável, eu posso enxergar ela como uma curva de nível. O gráfico dela, da f pode ser visto como uma curva de nível de uma função de duas variáveis, usando g de xy igual a f de x menos y, né? Porque daí eu tenho o quê? Que g de xy é zero, c somente c, f de x menos y é zero, c somente c, o f de x igual a y, e isso vale c somente c, o xy pertence ao gráfico de f. Então, o gráfico de f vai ser exatamente a curva de nível zero de g. Tá? Então, em geral, o gráfico de f é uma curva a curva de nível é um conjunto de uma dimensão, basicamente, né? Por exemplo, mas agora, se g de x for igual a 3, por exemplo, a curva de nível 3 é o R2 e as outras são vazias. Mas aí, nos casos mais interessantes, as curvas de nível têm dimensão 1. Então, talvez para ver melhor isso, por exemplo, pega uma função linear, né? Então, g de xy é igual a 2x mais 2y, por exemplo. Então, a curva de nível vai ser x mais 2y igual a k, que corresponde a uma equação geral de reta. Tá? Então, você pode pensar que as curvas de nível são uma coisa mais geral para funções que não são lineares. Tá? Então, por exemplo, um exemplo de curva de nível, né, que foi, se você considerar, por exemplo, o nível pluviométrico de uma região, certo? Só que aí geralmente vai mostrar quando você vê o mapa, você vai ver várias curvas de nível, né? Porque seriam todas dentro de uma certa faixa, quanto que choveu nessa região, então isso daria várias curvas de nível juntas, né? E agora, se a gente começar com uma função de duas variáveis, tá? Então também podemos ver a, a, o gráfico da função como a superfície de nível de uma função de três variáveis, né? Então, você começa com h de x, y, z igual a g de x, y menos z. Aí a superfície de nível 0 de h corresponde ao gráfico de g. Tá? Porque h de x, y, z é zero, c somente c, g de x, y menos z é zero. Isso vale c somente c, g de x, y é z. Isso vale c somente c, x, y, z pertence ao gráfico da g. Por exemplo, tem a densidade do solo, temperatura em cada ponto de uma região, tá certo? Tridimensional. Diferenciando por um valor específico, daria uma superfície de nível, tá? E aí é a mesma coisa, se você pode pensar uma superfície de nível da mesma forma que está aqui, né? Quer dizer, aqui, né? Quer dizer, se você começar com a função de três variáveis, linear, então a superfície de nível vai ser um plano.
Tá? Então vai aparecer a equação geral de um plano. Então a ideia mais ou menos é a mesma, né? Quer dizer, se você pegar uma função mais geral, então você pode imaginar que aquilo é como se diz, é uma generalização da ideia de usar equações lineares.